Direto para Brasília, grande discussão. Será que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar o projeto de lei do abuso de autoridade, ou vetar parcialmente, ou sancionar parcialmente? José Maria Trindade, salve Zé Maria, bom dia. Isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. São as novelas aqui do Planalto Central do país, né? Esta aí, sobre a sanção ou não da lei aprovada no Congresso que regulamenta o abuso de autoridades. O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto líderes do Congresso Nacional e representantes de juízes e também integrantes do Ministério Público. A decisão do presidente é de vetar parcialmente o projeto, ou seja, não haverá veto total. Ele disse a líderes de que tomou essa decisão porque simplificaria demais. O Congresso só teria que fazer uma votação para derrubar a lei. Então, isso seria facilitar para o Congresso Nacional. Então, vetando partes, vários vetos, fica mais difícil a manutenção total da lei. Agora, nos bastidores, a indicação é de que o presidente vai vetar a criminalização do uso de algemas por policiais, também outros indicados pelo ministro Sérgio Moro, mas vai lavar as mãos, ou seja, deixar esse assunto para o Congresso Nacional resolver, ou seja, decidir no plenário se os vetos serão mantidos ou não. Agora, a outra novela fica em frente ao Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. A decisão da segunda turma do Supremo, que recua os processos que tenham dado as alegações finais ao mesmo tempo de delatores e delatados, essa decisão vai para o plenário e já chega perdendo por 5 votos, os 3 da segunda turma e mais o ministro Marco Aurélio, que disse lá que foi até pouco, que tinha que ser por unanimidade. E ainda é contabilizado o voto do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Ou seja, só precisa de mais um voto para manter aí esse absurdo de recuar mais de 100 projetos da Lava Jato. Entendem ali os procuradores que isso pode ser muito mais se houver a contabilização das repercussões da Lava Jato nos estados. É outra novela que tem que ser decidida pelo plenário do Supremo. Tiago, a instabilidade jurídica é tanta que a Lava Jato, em nota oficial, diz que de qualquer maneira haverá cancelamento de processos, porque se as alegações finais ficarem para os réus delatados, né, eles vão anular. Se ficar para os delatores, eles também podem anular, porque os dois são réus e o Código de Processo Penal diz que os réus têm que ser ouvidos em último lugar. E ainda corre aqui paralelos 2 casos a serem resolvidos. Primeiro, a indicação do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington. A decisão é a seguinte: o presidente só vai oficializar o nome do filho no Senado se houver a certeza de que ele será aprovado pela sabatina e aprovado no plenário pelos votos secretos dos senadores. E outro caso paralelo, esse não tem solução ainda, que é a indicação do novo Procurador-Geral da República. É muito assunto pendente, né? Ô Zé Maria, de todos esses assuntos pendentes, o que é mais inusitado, mais interessante de acompanhar é essa queda de braço entre o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro, né? Está virando uma espécie de uma coreografia de elefantes, e a harmonização dos interesses dos dois é muito complicada. O Moro conseguiu segurar o Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal. O Bolsonaro conseguiu o delegado Ricardo Saad, da Superintendência lá do Rio de Janeiro, onde o seu filho, Flávio Bolsonaro, está em apuros. Agora o presidente quer colocar um amigo no Rio, a direção da PF quer colocar outro, e tem esse problema que você mencionou, do caso dos vetos à lei de abuso de autoridade. O Moro pediu um lote de vetos. Se o presidente ignora esse pedido do ministro, ele estará, na prática, testando a capacidade do Sérgio Moro de, no meio das mais inaceitáveis desonras, encontrar sempre inacreditáveis saídas honrosas para permanecer no cargo. Se sair, o Moro vira um adversário político instantâneo do Bolsonaro, mas ele parece hesitar muito, não acha, Zé Maria? Sim, essa harmonização está até gourmetizada com as últimas pesquisas, indicando que ali o ministro Sérgio Moro está muito próximo do presidente Jair Bolsonaro e é o único que pode substituí-lo com chances reais de vitória, né?
O ministro teve a oportunidade de responder sobre isso, mas foi visível o constrangimento ali e o corpo dele demonstrou esse desconforto quando se trata exatamente dessa história de carta branca. Isso não existe, seria um governo paralelo. Quem acreditou nisso acreditou em conto de fada, né? Nenhum governo dá um governo paralelo para alguém. Então, esta é a realidade. Sobre o projeto de abuso de autoridade, olha, Josias, no Congresso Nacional, você sabe disso, o apoio é muito grande. É claro que se trata de uma vingança contra a Lava Jato, mas os deputados e senadores estão certos de que precisam de uma lei assim. Ontem, a conversa era a história dos juízes assustados com tal risco jurídico. E aí se perguntaram, os juízes e os integrantes do Ministério Público não sabiam desta instituição brasileira chamada de risco jurídico? Os policiais reclamam muito desse risco jurídico e a indicação de que os juízes não acreditam em juízes. Tipo assim, eu não posso ficar nas mãos de uma decisão judicial, ou seja, um risco jurídico muito grande. Esse projeto é uma vingança do Renan Calheiros contra a Lava Jato, mas acabou pegando ali o Congresso Nacional uma parte importante. Vai ficar e serão vetados pontos e o presidente, a tal saída honrosa é essa. O presidente vai vetar pontos indicados por Sérgio Moro e vai deixar para as feras no Congresso Nacional decidirem, ou seja, lavar as mãos. Zé Maria, bom dia. A respeito da aprovação da criminalização das fake news com punição duríssimas, e o que está acontecendo aí? Como é que o Congresso, como é que os deputados, como é que estão lidando com as críticas que têm sido realizadas desde ontem pelas redes sociais e esse embate aí entre os deputados Kim Kataguiri e Eduardo Bolsonaro nas redes sociais? Pois é, olha, essa história das fake news é outra vontade do Congresso Nacional. Acompanhei ontem, um veto para ser derrubado é preciso de uma maioria absoluta, ou seja, é preciso quase que um consenso no Congresso Nacional. E havia no Congresso Nacional um consenso de que é preciso regulamentar a política, porque, afinal, nem no vale tudo, né? Aquela luta famosa, antiga, que foi substituída pelo UFC. Tinha o nome de vale tudo, mas não valia dedo no olho, puxar cabelo, chute em partes baixas. Então, os deputados dizem que é preciso regulamentar. Na verdade, eles estão numa sinuca de bico, porque a política mudou, eles não têm ainda um lugar certo para a reeleição, famosa reeleição, estão tentando, através de lei, limitar ali ações que levaram vários parlamentares ao Congresso Nacional, novos, né? Então, houve uma vontade do Congresso de limitar estas ações na internet. É uma tentativa de sobrevivência e esse é o pensamento médio, como há um pensamento médio de que o país precisa de uma lei de responsabilidade de regulamentação do abuso de autoridade, mas que também não pode ser uma vingança contra a Lava Jato. A média do pensamento do Congresso é essa, Bruno. Agora, Zé Maria, em 30 segundos, em relação ainda às notícias falsas, é preciso pensar o que vai ser feito para a eleição do ano que vem, porque a eleição de 2018 já passou, né? Mas os deputados só pensam naquilo, só em eleição. Estão pensando nessa eleição do ano que vem e já a base para a eleição de 2022. É aí que mora a grande interrogação. Ninguém sabe o que fazer, viu? A coisa está solta e política solta pode dar qualquer coisa e isso incomoda muito por aqui. Zé Maria, bom trabalho para você. Até mais tarde. Muito bem, muito bom dia a todos.